bem com vocês? Todos bem e em casa, certo? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre o livro 2. Nós vamos estar em introdução no livro 2, capítulo 6. Tudo bem? Livro 2, capítulo 6. Nós vamos falar sobre os povos da antiga América Espanhola. Aqui é a professora de História, professora Marley Carvalho, do Instituto Genária Viana. Bom, sejam bem-vindos à América Central. Mais ou menos lá pelo século XIV, estamos em uma região em que os europeus ainda não chegaram. E existiam vários povos que foram mais tarde chamados de índios. Pois muito bem, já se perguntou como eles viviam antes da chegada dos europeus? Vamos pensar bem nisso? Hoje nós vamos falar sobre isso. Estamos falando das primeiras civilizações que se formaram na América do Sul e na América Central. A primeira que se formou na América do Sul foi a civilização Caral. Ela se sedentarizou por conta da agricultura. Essa civilização é a mais antiga do continente americano. Ela se estabeleceu em uma região do Peru, conhecida como Vale do Supe, cerca de 130 quilômetros ao norte da cidade de Lima, capital do país. Perdurou por cerca de 1000 anos e se formou em torno de 20 cidades. A principal cidade se chamava justamente Caral, que deu origem ao nome da civilização e chegou a abrigar até 3.000 pessoas em seu momento de maior esplendor. Além da agricultura, o povo de Caral também praticava pesca e comercializava seus produtos entre si. Uma das atividades mais importantes era o cultivo do algodão colorido, que possibilitou o desenvolvimento de uma variada produção têxtil. Falava-se uma língua que pode ser considerada uma forma primitiva do Quechua, um dos idiomas oficiais do Peru, da Bolívia e do Equador. Outro exemplo é o quipo, um objeto que era utilizado para comunicação e também para registros contábeis. A sociedade Caral não possuía um sistema de escrita. O quipo foi essencial no registro de informações relevantes. Outra prática foi a construção de geoglifos, figuras desenhadas no solo, que podem ser vistas de lugares altos. Os arqueólogos constataram que pirâmides como as de Caral foram erguidas também em cidades vizinhas e acreditava-se que se relacionavam a certas divindades. Não há ainda uma explicação definitiva sobre as causas que provocaram o fim da civilização Caral. Pode ter sido por conta de alterações climáticas que afetaram a produção agrícola. Bom, os Incas. Uma grande civilização que se forma a partir do Caral é a civilização Inca, que se formou na região da Cordilheira dos Andes, em áreas hoje pertencentes ao Peru. De lá, os Incas conquistaram um vasto império, alcançando território distante, em terras do atuais Equador, Bolívia, Colômbia, Chile e Argentina. Os Incas criaram um sistema político bastante centralizado e militarizado. O Sapa Inca tinha grande autoridade sobre o território conquistado e conseguia impor seu poder e suas regras aos povos submetidos pelos povos incas. O território era dividido em províncias, com governantes que respondiam ao imperador. A sociedade era hierarquizada e no topo estava o Sapa Inca e sua família. Era auxiliado pelas autoridades religiosas e militares. Delas vinham os diversos funcionários responsáveis pela administração do império, sacerdotes e militares. Abaixo estavam os artesãos e comerciantes. Na base estavam os camponeses que trabalhavam nas terras e produziam alimentos para o sustento da população. Os incas plantavam diversos gêneros agrícolas, especialmente batata doce, quinoa, milho, amendoim e mandioca.
também domesticavam animais, especialmente a lhama. A civilização incaica tem uma importante contribuição cultural para as diversas civilizações dos povos da América do Sul. Nós estamos vendo então as civilizações incas, importantíssima naquele período. Falamos da base, da sociedade. Falamos então da civilização inca. Já na América Central, a civilização marcante é a Olmeca. A raiz cultural dessa civilização acaba contagiando os povos que surgiram na América Central, como os astecas e maias. E o que os olmecas faziam? Grandes cabeças de pedras com forma de rostos humanos. Entre as diversas características dos olmecas, podem ser citados a organização em espaços urbanos, construção de grandes monumentos monolíticos, religião tipo xamânica, sociedade dividida em diferentes grupos sociais, prática de sacrifícios religiosos, entre outros. A influência dos olmecas sobre outras civilizações é muito grande. Está na herança religiosa, no desenvolvimento do calendário, da escrita, no cultivo do milho e da pimenta, entre outros. Vamos falar agora da sociedade maia. A sociedade maia possuía uma sociedade rígida. Existia um líder civil e militar e religioso. Este era auxiliado por uma camada de aristocratas que desempenhavam funções religiosas, administrativas e guerreiras. Na base da sociedade estavam principalmente os camponeses, artesãos e comerciantes. Possuíam uma religião politeísta. Os maias cultuavam divindades que tinham formas masculinas, femininas e andrógenas. Essas divindades combinavam elementos humanos e animais e eram responsáveis pela manutenção do mundo. Porém, os maias acreditavam que os deuses também podiam destruir o mundo. Para evitar isso, eles faziam sacrifícios para acalmá-los. E agora vamos falar sobre os astecas. Os astecas estabeleceram-se na região central do México. Em 1428, eles viviam submetidos a autoridades tepanecas, povos que também viviam nessa região. Entretanto, o crescimento e o fortalecimento da população asteca possibilitaram uma revolta contra esse povo. A partir de então, os astecas passaram a dominar povos vizinhos, controlando uma grande área da região do atual território mexicano. O Império Azteca estava organizado a partir da cidade de Tenochtitlan. As diversas regiões controladas pelos astecas foram divididas em 38 províncias diferentes, as quais deveriam pagar tributos variados ao Império. Ainda assim, muitos povos dominados mantinham sua autonomia política, podendo escolher seus governantes e suas dinastias. Além disso, existiam povos que se rebelavam contra o domínio asteca e tentaram resistir ao controle imposto pelo imperador asteca. E assim se formou a civilização asteca.